Boa noite. O sono é tão importante que a gente passa mais ou menos 35% da vida dormindo. Mas o mundo em que a gente vive e o estilo de vida que levamos muitas vezes não dão a devida importância ao ato de dormir. Nos Estados Unidos, por exemplo, um adulto médio dorme hoje em média 6 horas e meia por noite. A geração anterior dormia 8 e no começo do século o tempo médio de sono chegava a 10 horas. Com a piora na qualidade do sono nos últimos anos, passamos a ouvir falar com mais frequência em problemas como insônia, bruxismo e apneia. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conversar mais sobre o sono, os problemas relacionados a ele e como a ciência pode nos ajudar a dormir melhor. Nossos convidados de hoje são Frederico Jucá, que é médico otorrinolaringologista. Está com a gente também Sandra Martinez, que é neurologista. E completa nossa conversa Anderson Capistrano, que é dentista. Participe do Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter, estamos em @opiniãope. No Facebook, nossa página é facebook.com/opiniãopernambuco. Você pode acessar essa página e curtir o Opinião Pernambuco para acompanhar nossas atualizações, nossos temas diários. E se quiser participar por e-mail, o nosso contato é opiniãotvu@gmail.com. Fique à vontade para mandar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e a sua sugestão de pauta também. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou começar com a doutora Sandra para a gente falar um pouco sobre o que é o sono, né? Por que a gente precisa dormir? O que é que acontece na cabeça da gente quando a gente dorme? Boa noite, eu queria agradecer o convite e lembrar, como você já disse, que o sono ele é fundamental, se não vital, para o cérebro humano. Então, dormir é uma atividade normal, fisiológica e que serve para manter a homeostase. O que é isso? Manter o equilíbrio do funcionamento de todas as células do corpo. O sono é uma das funções que remetem a isso, que fazem com que o corpo funcione e esteja sempre em equilíbrio. O sono ele serve para duas coisas, assim, mais primordialmente. A primeira é para executar uma faxina nos neurônios, para que eles trabalhem corretamente sempre no dia seguinte. O que acontece quando a gente fica várias horas em vigília, um dia inteiro em vigília, trabalhando, estudando, algumas substâncias se acumulam, restos de metabolismo, a gente gasta energia e isso gera restos. E isso se acumula entre as células do cérebro, que são os neurônios. E conforme mais tempo a gente vai ficando em vigília, mais se acumulam essas substâncias que são potencialmente agressoras para as células do cérebro. Então, depois de um longo tempo de vigília, há uma grande pressão para que a gente durma e o sono começa. Para quê? Para fazer uma limpeza de todas essas substâncias que são tóxicas para o neurônio. Para fazer uma limpeza, elas são tóxicas e potencialmente danosas, pode levar a perda neuronal, a dano celular irreversível. Então, ele faz uma faxina disso, principalmente no começo da noite, no sono não REM, o sono mais profundo ou sono de ondas lentas, para que depois, no dia seguinte, esteja tudo restaurado, os neurônios novamente totalmente capazes de trabalhar bem, para continuar estudando e fazendo tudo que a gente tem que fazer ao longo do dia. Depois a gente entra mais em detalhes sobre quantas horas de sono são necessárias, se isso depende muito de cada pessoa. A gente vai detalhar esse tema, a gente tem bastante tempo. Eu vou perguntar ao doutor Frederico Jucá sobre como é que a otorrinolaringologia, essa palavra sempre difícil de falar, como é que ela atua para melhorar e para contribuir com a qualidade do sono da gente. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui com vocês, tratando de um tema tão assim polêmico, né? E que envolve multidisciplinarmente muitas especialidades. Bem, a otorrinolaringologia participa principalmente naqueles casos obstrutivos de vias aéreas superiores, que são vários, né? Nós temos várias patologias, várias deformações anatômicas, malformações anatômicas, variedades anatômicas que poderiam obstruir a passagem do ar. Então, essa passagem do ar, o otorrino entra aí para tentar minimizar ou melhorar essa aeração do paciente. Né? Entendi. Depois a gente vai falar mais especificamente também sobre que formas específicas são essas que vocês atuam para tentar melhorar a aeração de quem está dormindo.
No caso da odontologia, como é que o dentista, que o ortodontista, como é que esses profissionais atuam para melhorar a qualidade do sono? Para mim, como uma pessoa leiga no assunto, não seria exatamente o primeiro profissional que eu procuraria se eu tivesse algum problema quando estivesse tentando pegar no sono. Como é que vocês atuam nesse sentido? Boa noite, gostaria de agradecer o convite, é sempre muito saudável conversar sobre o sono e falar um pouquinho do papel da odontologia nesse aspecto multidisciplinar, né? A odontologia tem se envolvido bastante com os distúrbios de sono, no controle desses pacientes, na orientação do tratamento corretivo desses pacientes, em alguns aspectos no tratamento preventivo, principalmente relacionado à apneia, né? E também no controle do bruxismo, que é o que alguns pacientes apresentam como principal quadro clínico ao acordar de manhã, uma dor de cabeça nessa região lateral da cabeça, dor na face, problemas associados à articulação temporomandibular. E a gente acaba que indiretamente sempre envolvido com os distúrbios de sono, né? Você tem uma ideia, 80% das dores que aparecem na face, elas são de origem odontológica. 80%? 80%. Ou vem do dente, ou dos tecidos que envolvem os dentes, ou da articulação temporomandibular, que é essa articulaçãozinha que a gente chama de ATM, né? Quando a gente fala, percebe até um movimento aqui próximo do ouvido. Quando abre e fecha a boca, né? Isso. Ou da própria musculatura que envolve essa articulação. E os pacientes que têm déficit de sono, mais comumente são acometidos por dores crônicas, inclusive as dores orofaciais da DTM, da disfunção. Depois eu vou querer saber melhor o que são cada uma dessas palavras, orofacial, bruxismo e por aí. Eu vou voltar para a nossa neurologista, a doutora Sandra, para falar um pouco sobre a quantidade de horas de sono. Isso é uma coisa que me interessa muito, porque eu considero que eu durmo demais, por exemplo, assim, 8 horas, 9 horas, para mim é um tempo bom de sono, assim. Mas eu sei que tem gente que dorme menos e fica bem também, assim. Como é que... existe uma quantidade certa de horas para se dormir, que a gente deve buscar? Isso depende de cada organismo. Como é que vocês enxergam A isso? quantidade certa de sono nas 24 horas depende da idade. Por exemplo, um bebê dorme 18, 20 horas, uma criança com 5 anos um pouco menos, um idoso já tende a dormir menos. Um adulto médio, a gente espera, o normal é entre 6 e 10 horas. O ideal, a média ideal seria em torno de 7 a 8 horas, mais ou menos, de sono nas 24 horas. Por que isso hoje é ideal? Parecia um número mágico que nossas avós já falavam, 7, 8, 9 horas, mas cada vez mais nos últimos anos a gente vê trabalhos mostrando que quem se afasta, um adulto normal, que se afaste dessas horas ideais, tanto para dormir mais ou dormir menos, a mortalidade aumenta. Principalmente se você dormir menos que 7 horas, já começa a aumentar a mortalidade, risco de hipertensão arterial, né, de pressão alta, de obesidade, de AVC, que é a isquemia cerebral. Então, o ideal seria em torno de 7 a 8 horas para um adulto. A gente tem dormido menos, eu digo, nós... A sociedade, sei eu lá, acho. sociedade brasileira ou sociedade ocidental, a gente tem dormido menos? Sim. Hoje o nosso mundo funciona 24 horas, então você consegue quase qualquer coisa em quase qualquer hora, principalmente nas cidades grandes. Está sempre tudo iluminado, tem muita luz. Antigamente não tinha tanta luz, a luz ela entra no cérebro, ela estimula a gente a ficar em vigília. Então espera-se que a gente produza mais o dia inteiro e espera-se que a gente durma menos. Agora, o nosso organismo, infelizmente, ainda está lá atrás. O normal para o cérebro, realmente, você tem que dormir essa quantidade, caso contrário, a privação de sono vai cobrar o seu preço lá na frente. Você vai adoecer mais, vai ter um risco de mortalidade aumentado, vai ter uma memória prejudicada, o aprendizado prejudicado, então cobra-se um preço. Doutor Frederico, antigamente se tinha a ideia de que o ronco era um sinal de que a pessoa tinha dormido bem, né? Dormiu tanto que roncou, assim, né? Hoje eu acho que o ronco, na verdade, é um sinal de algum problema de saúde, né? Isso, como é que vocês veem essa questão do ronco? O ronco realmente é um sinal importante, né? É difícil a gente encontrar pessoas que não roncam. Todo mundo dá uma roncadinha, né? Dependendo de estar mais cansado ou não. Mas, falando a pergunta que você fez, exatamente o ronco. Então, o ronco normalmente nós encontramos em pacientes que têm alguma obstrução na passagem do ar,
do nariz, pelas vias aéreas superiores até as vias aéreas inferiores. Então, isso ocorre por algum obstáculo. Então, o que é o ronco? O ronco é o vibrar das estruturas moles na passagem do ar, do nariz até a laringe, a traqueia. Então, estruturas moles vibram. Então, essas estruturas aqui fazem com que esse ruído apareça. Então, esse ronco, existem roncos de vários tipos, né? Vários sons diferentes. Mas é justamente o vibrar dessas estruturas. O ar passa apertado, como se nós tivéssemos uma mangueira e apertássemos a ponta da mangueira, a água sai mais... Tem mais dificuldade para sair. Então, justamente, essa passagem faz com que haja um som. Esse som justamente é a passagem apertada do ronco, do ar, né? Então, produziria esse som. Quando um paciente vem até o consultório do senhor e diz, tem um problema, eu ronco, como é que se começa esse tratamento, essa investigação para saber a origem do ronco? Claro, primeiro a anamnese do paciente, né, a história dele, a gente examina já, a gente está de frente para o paciente, a gente já vê alterações na face, né, um retrognata, o paciente que tem o queixo curto, já é mais fácil da gente adivinhar. A história dele de respiração, a história dele alérgica, a história dele de obstrução nasal, a história dele de dormir de boca aberta, e a obesidade também, o sobrepeso, né? Então, são várias, a anamnese do paciente é muito importante. Daí, nós faremos daí os exames complementares efetivos, né? Que veremos todas as regiões que poderiam estar fazendo com que aparecesse esse ronco. Doutor Anderson, bruxismo me remete à bruxa. O que é que vem a ser exatamente o bruxismo e como é que vocês tratam desse problema? É bom falar que não tem nada a ver com bruxa, né? A palavra é uma palavra grega e é briquismo, que envolve esse conceito de apertar e ranger dos dentes, né? Isso traz algumas consequências para o paciente, né? Consequências estéticas e funcionais. Por exemplo, a consequência estética do bruxismo mais importante é o envelhecimento precoce do terço inferior da face. A gente envelhece acumulando tecido mole nesse terço inferior da face. E parte da altura desse terço inferior, dessa metade inferior, vamos chamar assim, da face, é dada pela integridade dos dentes. Se o indivíduo tem o hábito noturno de ranger os dentes, ele acaba desgastando esses dentes. Isso encurta o tecido duro, consequentemente sobra mais tecido mole. E há uma diminuição dos dentes como um todo. Esse seria o impacto estético. O impacto funcional são os problemas de dores de origem muscular e articular, né? É importante salientar que o bruxismo ele não piora a qualidade, não necessariamente piora a qualidade do sono do indivíduo, né? Ele é considerado uma parassonia, algo que ocorre ao lado do sono. Ele acaba tendo um impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes por essa questão funcional relacionada à dor. Quem tem bruxismo não necessariamente não consegue dormir porque tem bruxismo, né? Ele sente durante o dia, quando acorda, essas consequências. Na maioria das vezes, o bruxismo não atrapalha a qualidade de sono do indivíduo. O indivíduo consegue dormir bem, mesmo apertando e rangendo os dentes. E como é que enfrenta essa questão do bruxismo? Tem que ser por cirurgia? Tem algum aparelho que a gente coloque na boca que ajude isso? Isso. A forma mais simples de controlar o bruxismo e mais usual é fazendo o paciente dormir com um aparelho, né? É bom falar um pouquinho sobre como é que tem que ser esse tipo de aparelho, porque por favor, a gente tem duas possibilidades de indicação disso, né? Aparelhos que a gente chama de resilientes, que são os aparelhos de silicone, e os aparelhos rígidos, que normalmente são os aparelhos de acrílico. Para quem tem bruxismo, é importante que o aparelho seja rígido, seja um aparelho de acrílico. O aparelho de silicone ele não tem bons resultados, pode até agravar um pouquinho essa intensidade do hábito, né? Como se o paciente ele passasse a ter um colchão entre os dentes e que torne mais confortável o apertamento. Então, no dia que ele dormir sem um aparelho, ele potencializa muito essa pressão de apertamento. Então, é interessante que o aparelho seja realmente rígido e antes que você pergunte, assim, o aparelho é extremamente confortável. Assim, a maioria dos pacientes, a gente tem mais dificuldade de dar alta ao paciente, ou seja, de dizer ao paciente que ele não precisa mais usar o aparelho,
do que no início do tratamento. Porque ele é confortável, é isso? Exatamente. Porque ele traz um conforto muito grande e o paciente acorda no dia seguinte com menos dor. Entendi. Doutora Sandra, você falou um pouco sobre o sono REM, o sono não REM. A gente sabe que o sono tem diversas etapas, né? Quais são essas etapas e o que é que acontece na cabeça da gente, no corpo da gente, em cada uma delas? O sono é dividido em dois, o sono não REM e o sono REM. REM é uma sigla, não é isso? REM é uma sigla que significa movimento rápido dos olhos em inglês. Esses movimentos dos olhos são tão característicos, são tão marcantes que ele foi chamado de REM, o que não é REM foi chamado de não REM, né? E eles se alternam ao longo da noite. Geralmente na infância e já no adulto sempre começa pelo sono não REM, salvo raras exceções, e REM, não REM, REM, em torno de 4 a 6 ciclos mais ou menos em cada noite. Aí a gente alterna entre esses ciclos? A gente fica alternando entre não REM e REM. O REM, ele não é subdividido em fases, o não REM sim, ele é dividido em 1, 2 e 3. Sendo que do 1 para o 3 o sono vai ficando cada vez mais profundo. O sono 3 é o sono mais profundo, é o chamado sono de ondas lentas, onde ele serve para aquela faxina neuronal que eu falei, para limpar o cérebro, para deixar ele pronto para o dia seguinte. E o REM, ele já vem depois do não REM e ele tende a ter mais de madrugada, ele é maior e mais frequente na madrugada e ele serve para consolidar o aprendizado e a memória do que foi visto, aprendido ou estudado no dia prévio. Ainda sobre essa questão das etapas, para quem desperta muito durante a noite, assim, geralmente isso ocorre em qual dessas etapas, assim? E como é que eu poderia dizer isso? Mas alguma delas é mais crítica para a medicina, no sentido de, se você tem um problema numa dessas etapas ou em outra, isso é um problema mais grave, isso é uma coisa que precisa ser observada com mais cuidado? Se a gente fragmenta muito o sono, desperta muito ao longo da noite, geralmente o sono tende a ser mais superficial, ficar mais no não REM 1 e 2 e ter menos sono profundo. Então, o impacto já é maior, acaba no dia seguinte podendo gerar mais sonolência. Quanto mais se acorda, independente da causa, durante a noite, mais fadigado e sonolento vai ficar o paciente. A gente tende a diminuir o sono profundo, essa fase 3 não REM, e aumentar a fase 2 e a fase 1. E a gente pode acordar por vários motivos, por conta de apneia, eventualmente bruxismo é mais raro, movimento de perna. E eu queria lembrar também que o sono REM é onde os sonhos acontecem. E nessa fase a gente está totalmente paralisado, com exceção da musculatura respiratória, por motivos óbvios. O corpo está em paralisia mesmo. Então você imagine, porque tudo que a gente sonha, o cérebro pede para a gente fazer os movimentos. Então isso é uma proteção para a gente não sair fazendo tudo que a gente sonha por aí. E, ao mesmo tempo, o REM é onde é mais difícil despertar. Você precisa de um estímulo maior do que todas as outras fases do sono para despertar. Então, alguns pacientes com apneia, com a via aérea estreita, como o Jucá falou, eles podem ter mais apneia no REM, apneias mais prolongadas, que o ar não entra e o oxigênio cai mais, porque o limiar de despertar é muito alto. Então, assim, a apneia se prolonga e o cérebro não se dá conta que tem que despertar. Tá, a gente volta a falar. Eu queria bater mais nessa questão da apneia, que parece ser uma coisa bem frequente e perigosa, no próximo bloco. E aí eu chamo o público a mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários pelas redes sociais ou por e-mail. Nas redes sociais você pode optar pelo Twitter, que o da gente é @opiniãope, ou então pelo Facebook, é facebook.com/opiniãopernambuco. E o nosso e-mail é opiniãotvu@gmail.com. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso tema de hoje é o sono. Nossos convidados de hoje são Frederico Jucá, que é otorrinolaringologista, está com a gente também Sandra Martinez, que é neurologista, e completa a nossa conversa Anderson Capistrano, que é dentista. Participe da Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter é @opiniãope, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco, e o e-mail é opiniãotvu@gmail.com. No bloco anterior a gente falou muito sobre a apneia, né? Eu queria falar mais detalhadamente sobre isso. O que é a apneia e quais são os riscos que ela traz para a nossa saúde? Eu podia começar com o Dr. Frederico. A apneia significa a parada total da respiração.
Tá? O pessoal que mergulha usa muito esse Sim, termo claro, também, né? mergulhar em apneia, né? Prender a respiração, puxar o ar, né? Carregar o pulmão, encher o pulmão e mergulhar. Então tem que estar fechado, senão não se afoga, né? Então, a apneia é a parada total da respiração. E a hipopneia é a diminuição do fluxo aéreo respiratório. Né? Então, a apneia, nós podemos ter, como a doutora Sandra falou, vários problemas a partir da apneia. Né? Então, sobrecarga cardiopulmonar, uma das principais, né? Aumento da pressão arterial por conta disso e várias outras situações clínicas. Mas os mais importantes, as mais importantes são essas, o sobrecarga cardiopulmonar. Eventualmente, ou também teremos hipóxia, diminuição da oxigenação cerebral, trazendo lesões para a área neurológica. Onde é que o otorrino entra no tratamento da apneia? Muito bem, então o otorrino entraria na investigação das vias aéreas superiores. Né? Então, desde o nariz, desde a entrada, a inspiração que nós fazemos, a respiração correta é nasal e não oral, até a entrada do ar para os pulmões, até a laringe. Então, nós entramos nessa área, nas vias aéreas superiores. Daí, nós teríamos várias causas que poderiam ser os causadores da obstrução respiratória, né? Desde o nariz, que é do nariz é um coadjuvante, vamos dizer assim. As causas principais estão atrás do nariz para a laringe. Existem várias causas. Você quer que eu cite algumas? Podia ser as mais comuns. Muito bem. Então, nas crianças encontramos as apneias causadas principalmente pelas hipertrofias, as hipertrofias amidalianas, adenoidianas ou as duas juntas. Né? Então, salutar para a gente, até cômodo para a gente, muito satisfatório para a gente, resolver um problema apneico na criança. É muito mais fácil do que no adulto. Tá? Então, a desobstrução das vias aéreas superiores, naqueles casos de hipertrofia amidaliana e adenoidiana, é extraordinário, porque os pais nos procuram preocupados, dormindo, não conseguem dormir porque ficam preocupados com a criança que para a respiração, faz barulho, ronca, muda de posição, roda em volta da cama e depois que nós desobstruímos as vias aéreas superiores, a criança os pais ficam preocupados também, porque a criança não transmite mais barulho. Então, é realmente... Essa desobstrução é pela via cirúrgica, não é isso? Via cirúrgica. E numa pessoa da minha idade, por exemplo, 30 e poucos anos? Bem, na sua idade nós já não temos as hipertrofias adenoidianas, mas poderemos ter hipertrofias também amidalianas. É muito comum aqueles pacientes que trazem, que portam hipertrofia das amígdalas, mas existem outras patologias também. Obstruções do nariz, por um desvio septal, um desvio do septo, uma hipertrofia dos cornetos inferiores ou médios também, por conta de processos alérgicos, cistos intranasais e também outros problemas mais atrás, né? Tumores retrofaringeus, tumores de nasofaringe, e aí teríamos a hipertrofia amidaliana, também teríamos alterações de língua, né? Base de língua, assentamento, o nascimento da base da língua poderia ser no retrognata, é mais posterior. Então, essa língua... É um super leque de muita causas coisa, possíveis. muita coisa. Entendi. A neurologia também atua nessa questão da apneia do sono? A neurologia também atua na questão dos distúrbios do sono de uma maneira geral. Muitas vezes chega para o neurologista o paciente que ronca, que a queixa que ele ronca, para de respirar à noite. Isso gera muita sonolência durante o dia. Obviamente, a gente sempre costuma pedir para um otorrino estudar a via aérea e quando achar que há indicação cirúrgica, a gente encaminha para o otorrino. Entendi. A odontologia também atua no tratamento da apneia do sono, de alguma dessas milhares de formas que a gente viu aí que são possíveis? Atua. Como o Frederico citou, uma das causas mais relacionadas à morfologia facial, como componente de agravamento da apneia, é essa retrognatia, né? Que pode acometer a mandíbula, que é esse osso que a gente, quando fala, se movimenta, né? Que é o queixo, a região anterior é representada pelo queixo. Então, esse paciente pode ter uma mandíbula pequena, que a gente chama de deficiência mandibular, e a odontologia pode abordar essa deficiência mandibular nos pacientes que estão em crescimento, estimulando o crescimento mandibular, né? Estimulando uma anteriorização da mandíbula. Isso é interessante para abrir a via aérea, conseguir
diminuir essa restrição da passagem do ar com estímulo de desenvolvimento anterior, de crescimento anterior da mandíbula, né? Esse estímulo é feito por aparelho? Por aparelhos. Aparelhos, a gente chama de aparelhos propulsores mandibulares, aparelhos que estimulam o crescimento mandibular. Esse conhecimento assim, funcional da repercussão, da relação entre morfologia facial e apneia, tem orientado condutas diferentes na ortodontia e na ortopedia facial. Era muito comum esses pacientes que tinham deficiência mandibular, a gente tratar na maxila, no terço médio da face, levando o terço médio da face, que aparentemente estava bem, para aproximar da mandíbula que estava deficiente. Então, isso repercutia de uma forma muito negativa no futuro para o risco de apneia desses pacientes. A gente acabou de fazer um levantamento, até com o apoio da doutora Sandra e do doutor Frederico, numa clínica de sono aqui de Recife, com 289 pacientes, e todos os pacientes selecionados para polissonografia, e a gente viu que tem 2 fatores faciais que são muito importantes na etiologia da apneia, né? É esse paciente que tem deficiência mandibular e o paciente que tem deficiência mandibular nos 2 ossos, que a gente chama de birretruso. Ele, além da deficiência mandibular, tem a deficiência maxilar. Então, se esse paciente está na idade adulta, a ortodontia vai trabalhar junto com a cirurgia ortognática para fazer uma cirurgia, um preparo ortodôntico para uma cirurgia de avanço de maxila e mandíbula. Isso tem uma repercussão extraordinária para o controle da apneia. E nos pacientes que estão em crescimento, a gente estimula isso através de um trabalho ortopédico. Quando a pessoa tem o problema da apneia do sono, o caminho, vamos dizer assim, o caminho natural dela é procurar primeiro o dentista, o neurologista, o otorrino, alguma outra especialidade? O que é mais comum? Qual é o percurso mais comum? É o otorrino indicar para o dentista? É o dentista indicar para o otorrino? Como é que, na vivência profissional de vocês, isso tem ocorrido? Isso pode ter uma mão dupla, né? Tanto a gente pode identificar isso nos pacientes que a gente trata e encaminhar para o neurologista, para o otorrino, como, na maioria das vezes, a gente recebe esses pacientes do neurologista e do otorrino. Eu digo que a ortodontia é uma prestadora de serviço no controle desses pacientes, né? Eu não faço diagnóstico de SALS, né? Quem faz diagnóstico de SALS é o médico. O que a gente faz é cuidar da adaptação. Quando há indicação de um aparelho intraoral, por exemplo, para fazer controle de apneia, isso é bastante usado em pacientes adultos, a gente cuida dessa avaliação para saber se o paciente pode receber esse aparelho e faz o acompanhamento de longo prazo desses pacientes. Então, a ortodontia é mais uma prestadora de serviço do que um meio de diagnóstico. Uma assessora assim, de todo o processo, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão dos horários de dormir e de acordar. A gente falou um pouco sobre a quantidade de horas, mas a gente não falou sobre os horários, né? Eu, por exemplo, tendo a dormir mais tarde e acordar mais tarde, até pelo horário de trabalho, sair daqui tarde e tudo mais, assim. Tem uma hora de dormir específica, assim, indicada pelos neurologistas. Quem tem essa tendência a dormir mais tarde, acordar mais tarde, ou acordar muito cedo, enfim, toda essa diversidade de horários, corre algum risco do ponto de vista da saúde? O importante é você ter uma quantidade e qualidade de sono adequadas nas 24 horas. Isso é mais importante. Não tem uma hora padrão, porque eu te diga, durma a tal horário, até porque se eu falar para você, você tem que dormir às 9h30, 10 horas, você talvez não consiga sozinho, sem a ajuda de alguma medicação, é muito difícil. O horário de despertar é mais fácil, você consegue despertar a hora que você quiser. Então, eu acho que a quantidade aliada à qualidade do sono é mais importante. Há indivíduos que eles têm aí já é um distúrbio do sono, geralmente dá mais em homens, adolescentes, onde o relógio biológico dele está atrasado em relação ao resto da população. Então, o sono chega bem mais tarde e também vai embora bem mais tarde. Acho que é o meu caso. Ele costuma chegar de madrugada, 2, 3 da manhã, e ele dorme até meio-dia, 1h da tarde. Isso não seria um problema se não fosse horário comercial, porque muitas vezes a pessoa tem que acordar cedo para trabalhar ou para estudar, e esses pacientes, o pico de sonolência dele é no fim da madrugada, começo da manhã. Então, acordar cedo é muito difícil. Não fosse isso, não seria um problema. Então, esses pacientes, isso aí é um distúrbio do sono. Dá mais em homens, jovens, adolescentes.
E, por outro lado, às vezes, pacientes mais idosos, com quadro demencial incipiente, pode acontecer o contrário. O relógio biológico, ao invés de atrasar, ele adianta. Então, o sono vem bem cedo, às vezes no final da tarde, e vai embora muito cedo também. Meia-noite, 1h não dorme mais. Entendi. De qualquer forma, imagino que reprogramar isso seja possível, né? A pessoa que tem o hábito, feito eu, de dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde, se tiver uma margem de tempo para se adaptar, isso é possível, né? É possível. O paciente que tem o relógio biológico muito atrasado ou pouco atrasado, é possível a gente conseguir reajustar para o padrão comercial, digamos assim, o padrão da maioria das pessoas. A gente pode fazer isso com algumas substâncias, como, por exemplo, a melatonina, tomando à noite. Ou uma coisa interessante se você quer acordar mais cedo, precisa acordar mais cedo, tomar banho de sol. Tomar sol de manhã, acordar cedo, ficar mais ou menos 15 minutos no sol, sem óculos de sol. A luz estimula o cérebro a ficar em vigília e ajuda o seu relógio biológico a adiantar o padrão de sono. Eu vou anotar essa... Isso é bom, não custa nada. Aqui, como é um lugar tropical, tem muito sol, muita luz natural. Não falta sol para Na ninguém, Europa, né? Eles compram luzes artificiais, ligam na tomada, que a gente nem disso precisa. No caso dos distúrbios do sono relacionados com a otorrinolaringologia, é comum que vocês indiquem, por exemplo, a prática de atividade física, a perda de peso? Há alguma relação entre essas obstruções que vocês enfrentam e a obesidade? Como é que se dá essa relação entre essas duas variáveis que eu acho que dizem respeito mais ou menos à mesma coisa, obesidade e atividade física? Sim, como eu havia falado, a anamnese é muito importante, né? O paciente às vezes chegam pessoas obesas e pensam que vai haver um milagre, né? Diante de nós, se queixando, normalmente a esposa, a companheira que se queixa, né? E vem testemunhar ali. Então, esses pacientes com sobrepeso, é importantíssimo a atividade física, em todos os sentidos. Então, esses pacientes com a obesidade, nós sempre encaminhamos esse paciente. A primeira coisa, antes de nós intervirmos um problema obstrutivo, que qualquer que seja, obstrução nasal, ou hipertrofia amidaliana, hipertrofia da língua, macroglossia no caso, a base da língua retroposicionada e por aí vai. Então, nós normalmente encaminhamos esse paciente a um neuro, ou endócrino, desculpa, ou a um nutricionista, para ele perder peso. Porque condição sine qua non para nós continuarmos o tratamento. Não adianta o paciente chegar, doutor, eu vim aqui para o senhor resolver o meu problema do ronco, né? Ele enorme, de peso enorme, e para nós desobstruirmos o nariz dele, ou operarmos a amígdala, fazermos uma uvulopalatofaringoplastia. Uvulopalatofaringoplastia é uma das condutas cirúrgicas que nós tomamos naqueles pacientes que têm alterações exacerbadas do palato, um palato mais vistoso, né? Mais grandioso. Então, esses pacientes, não adianta você tomar essa conduta cirúrgica, porque você vai desmoralizar a cirurgia. Se ele não mudar de estilo de vida. Exatamente. Mesmo. Entendi. Nesse bloco, eu acho que ainda dá tempo de fazer uma pergunta de uma telespectadora que se chama Fernanda Conte, que é do município de Camaragibe, e ela mandou para a gente por e-mail. Ela disse: tenho insônia e tomo remédios por isso. Ainda assim, há dias em que não consigo dormir e fico muito impaciente no dia seguinte. Há de fato uma relação direta entre a insônia e a impaciência e irritação, entre a insônia que ela sente antes de dormir e essa irritação que ela sente, acho que no dia seguinte, quando não conseguiu dormir direito? Sem dúvida. A definição de insônia, você precisa ter uma dificuldade para iniciar o sono, manter o sono, uma dificuldade de dormir, mas condição para você dormir adequada. Obviamente, se você mora do lado de uma boate, não conta, né? Então, você tem que ter o quarto de dormir adequado, a oportunidade adequada de dormir, você dorme pouco e a terceiro pilar da insônia, você tem que ter alguma queixa diurna. A insônia crônica, ela pode levar a sonolência, impaciência, irritabilidade, depressão, mau humor, dor de cabeça. Então, sempre tem que ter alguma queixa durante o dia. Né? Há um impacto, sim, na qualidade de vida durante o dia desse paciente. Então, essa irritabilidade pode fazer parte da insônia, do fato dela dormir mal toda noite ou quase toda noite. E o fato pelo que eu entendi, no caso de Fernanda, ela já estar tomando algum tipo de medicação, isso pode ser um indicativo de que talvez essa medicação não seja adequada para ela, que talvez ela deva
procurar o médico para buscar outra? Ou o que eu estou falando não faz sentido? Não, eu não sei quais as medicações ou qual a medicação que ela está usando, mas algumas medicações a gente sabe que com o tempo elas causam dependência e tolerância, ou seja, você para ter o mesmo efeito de antes precisa de uma dose mais alta. Então essas medicações a gente deve evitar, tentar partir por algumas mais novas e que mantenham o padrão de sono mais próximo do normal. E principalmente mudar comportamento, não ficar na cama pensando em problema, não ficar na cama se não estiver dormindo, fazer atividade física pela manhã, mudar o estilo de vida também. Assim, eu acho que o tratamento não é só medicamentoso, ele passa por algumas alterações de comportamento. Assim como no caso da obesidade também. Também. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo. E aí eu chamo o público a, como Fernanda, participar do programa pelas redes sociais ou por e-mail. Nas redes sociais, no Twitter é @opiniãope, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco e o e-mail é opiniãotvu@gmail.com. A gente espera a sua pergunta e a gente volta em 2 minutos. De volta com o último bloco do Opinião Pernambuco, o tema de hoje é sono. Nossos convidados de hoje são Frederico Jucá, que é otorrinolaringologista, está com a gente também Sandra Martinez, que é neurologista, e completa a nossa conversa Anderson Capistrano, que é dentista. Ainda dá tempo de participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais ou por e-mail. No Twitter é @opiniãope, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco e o nosso e-mail é opiniãotvu@gmail.com. Eu tenho mais algumas dúvidas sobre a atuação do dentista em relação a esses problemas no sono. Já é comum, tem aumentado a procura de profissional dessa área ou dessas áreas dentro da odontologia para tratar de problemas de sono e já há, vamos dizer assim, uma formação de especialistas em, eu não sei se o termo seria esse, odontologia do sono. Isso já é uma área que tem uma atenção importante dentro da profissão de vocês? Sem dúvida, assim, é uma área que tem crescido muito. Ainda não existe a especialidade, porque isso passa por uma questão até política de oficialização da especialidade. Mas se eu pudesse selecionar 2 especialidades da odontologia que lidam bem com o paciente com distúrbio de sono, seria a ortodontia, né? Ortodontia e ortopedia facial, como uma especialidade única, e os especialistas em ATM. Porque essas são as especialidades assim, que você tem mais conhecimento, mais treinamento para lidar com essas demandas que vêm dos pacientes com distúrbio de sono direcionados para a odontologia pelos colegas médicos. Uma coisa que me preocupa em relação a essa questão do sono é uma certa popularidade das medicações, né? Assim, um certo acesso que, às vezes, acho que não é pela via formal, pela via legal, mas que as pessoas têm um acesso incrível a diversas drogas para dormir. Assim. Isso é uma coisa que é preocupante, que preocupa os médicos e que merece mais atenção até do poder público, das entidades de classe na área da medicina? Sim, sem dúvida. É comum muita automedicação e muitos outros médicos que não fazem sono prescreverem muita medicação para dormir, principalmente, de uma maneira assim indiscriminada. E essas medicações para dormir, as mais antigas, as mais comumente prescritas, são chamados de benzodiazepínicos, que são aqueles tarja preta. Eles hoje não são droga de escolha para tratamento de insônia crônica, para você ter uma ideia, porque eles levam à dependência, numa porcentagem alta de pacientes, e levam a uma coisa chamada tolerância, ou seja, o paciente de início até dorme bem nas primeiras semanas, e depois, para ter o mesmo efeito, ele precisa de uma dose mais alta, e depois mais alta, e aí ele acaba não dormindo. Muitas vezes eu recebo pacientes usando 1 ou 2 benzodiazepínicos em dose alta, e a queixa dele é insônia, ele não consegue dormir. Então, a gente acaba tendo que tirar essas medicações, a gente não vai aumentar a dose indiscriminadamente, é óbvio, isso põe em risco o paciente, a gente tenta tirar progressivamente e tentar fazer uma mudança comportamental, fazer bastante aquela terapia comportamental, psicológica, para ele entender que o sono vem, que ele não pode ficar na cama sem estar dormindo, e tentar trocar por algumas drogas que são mais fáceis da gente manipular, de tirar, de colocar e depois de tirar, depois de um certo tempo, que não leve em risco ele ter que ficar anos usando.
tem componentes naturais, fitoterápicos, chás, sei lá, alguns componentes de alimentos que podem ajudar a dormir melhor. Eu lembro quando eu era criança tinha o maracujina, né? Era feito um extrato de maracujá que você tomava para ficar mais tranquilo, para dormir. Esse tipo de coisa pode ajudar também? Tem algumas plantas, alguns produtos naturais que são vendidos para melhorar o sono, mas não tem nenhum trabalho mostrando que eles sejam realmente eficazes no tratamento da insônia crônica. Esse tipo de medicação, ou se quiser chamar de produto natural, eles, para alguns pacientes, eventualmente, assim, aqueles pontos fora da curva, pode até fazer efeito 1 ou 2 noites, mas a Academia Brasileira e Americana de Sono não recomendam como tratamento, porque são pouco eficazes, na verdade. Então, o chá de camomila, tudo isso pode ajudar em algumas pessoas, mas não é uma indicação quem tem insônia crônica, médica não. propriamente, né? Em relação a gente falou dos problemas que a otorrinolaringologia enfrenta, esses problemas relacionados ao sono, e como o ronco, como a apneia, isso pode estar relacionado, por exemplo, com a posição que se dorme, ou com um tipo de travesseiro específico, ou com, não sei, alguma coisa no ambiente de se dormir, talvez um tipo de colchão. Isso tem a ver com uma melhoria do sono? Então, na verdade, não. Veja bem, claro que se você dormir com o rosto enfiado no travesseiro, né? O nariz enfiado no travesseiro, você vai ter uma deficiência respiratória, claro. Mas, independente disso, a posição ideal seria decúbito lateral, né? Que é dormir de lado mesmo. De lado, do lado direito, do lado esquerdo, né? Mas existem pessoas que dormem decúbito dorsal, de posição supina, né? Barriga para cima, que fica mais difícil realmente aqueles pacientes obesos, a respiração mais fluida, né? Vai fluir melhor essa respiração. Porque, digamos assim, é como se pesasse mais e obstruísse, né? Até a mobilidade do abdômen, o diafragma e tal. Então, essas posições são importantes nesse sentido. Mas se esse paciente tiver uma obstrução mecânica, que a gente chama por um desvio de septo bem pronunciado, uma hipertrofia adenoidiana, uma hipertrofia de cornetos, uma hipertrofia amidaliana, em qualquer posição ele terá uma dificuldade respiratória. E o tipo de travesseiro, tem os travesseiros hoje mais duros ou com material sintético, que é assim ou assado, ou tem aqueles que são de fibras naturais, isso também não tem relação? Não. Acho que de acordo com o que o paciente se adapte melhor, a pessoa se adapta melhor. Queria falar um pouco sobre a questão da memória também. O sono está relacionado com a memória da gente, como é que essa relação se dá? O sono não REM, repetindo, é aquele que vai fazer a faxina cerebral, e o REM é aquele que vai consolidar a memória. O REM é a fase que a gente sonha, né, onde a maioria dos sonhos acontecem, e durante a fase de sonhos é onde a memória do aprendizado do dia prévio vai ser consolidada e estocada. O que o cérebro considera importante, ele estoca e vira memória a longo prazo, o que não considera importante, não. Então, a privação de sono, ela leva a alteração de memória, esquecimento, a dificuldade de aprendizado, a lentificação cognitiva e motora. Então, para quem está estudando, por exemplo, agora passou o Enem na semana passada, e muita gente tem essa mania de sei lá, virar a noite estudando, ou ir dormir muito tarde, dormir poucas horas para fazer a prova no outro dia. Isso aí, eu imagino que não seja recomendado. Pois é, não né? é recomendado. O recomendado é dormir bem, uma quantidade e uma qualidade de sono bons, que é para ele possa consolidar o aprendizado dele e chegar na hora da prova estar com a memória boa, não estar com a concentração diminuída ou muito cansado, sonolento e a memória reduzida. Então tem que dormir bem. Tem outra dúvida, eu vou continuar com a neurologia, porque eu acho que ela trata do sono de diversas formas. O sonambulismo, a gente sempre vê, sei lá, nos filmes de comédia ou no desenho animado, aquela figura sonâmbula andando com as mãos para frente, e ninguém sabe direito do que se trata, né? O que é o sonambulismo e como é que se trata desse problema? O sonambulismo ele é uma parassonia, ou seja, parassonia é qualquer comportamento motor ou emocional que ocorre durante o sono no momento que não era para ocorrer.
O sonambulismo ele se caracteriza por uma atividade motora durante o sono, sentar na cama já é sonambulismo, levantar da cama é sonambulismo, que pode ir de um simples ato como sentar na cama até algumas atividades motoras bastante complexas, já foram descritas como pegar um carro e dirigir alguns quilômetros e voltar, e o paciente está em um ataque de sonambulismo. E o sonambulismo, ele é o quê? Ele é um distúrbio do despertar. O paciente, ele desperta do sono não REM, principalmente daquela fase 3, do sono mais profundo não REM. Ele desperta, só que ele não fica totalmente desperto nem totalmente em sono. Ele está numa fase entre um sono 3 e entre uma vigília. Então, ele não tem consciência do que ele faz ou do que ele fez, e a atividade motora é como se fosse uma vigília. Ele senta, ele anda pelo quarto, isso é sonambulismo. É mais comum em crianças, tende a diminuir com a idade, tem alguns fatores que podem precipitar. Se trata de sonambulismo? Sim, a gente trata. A gente pode tratar se colocar em risco a vida do paciente ou se for muito frequente, ocorrer várias vezes na semana. O tratamento primeiro que a gente sempre vai recomendar aos pais, porque é mais comum em criança, é a questão da segurança. Primeira coisa, a segurança. Segunda coisa também, a segurança do quarto, ou seja, trancar a porta para não sair do quarto ou da casa, colocar grade em janela se for um prédio para não ocorrer um acidente gravíssimo, tirar a chave do carro de perto, tirar a chave do carro, trancar a porta, esconder a chave, ele não sabe onde está. Então, segurança é fundamental. Se as crises, os episódios forem muito frequentes, há algumas medicações que a gente pode fazer que diminuem, mas geralmente segurança é o que a gente faz mais, é fundamental. E evitar algumas coisas que possam precipitar. Sempre que você acordar uma criança que sonâmbula durante um sono profundo, nas primeiras horas da noite, pode precipitar um quadro desse. Febre, que também aumenta a despertar, pode precipitar. Qualquer coisa que fragmente o sono. No adulto, a gente tem que pensar em apneia do sono, porque ele faz uma apneia, para de respirar, o cérebro desperta e ele faz um sonambulismo. Aí você trata a apneia e o sonambulismo desaparece, por exemplo. Queria perguntar a vocês, não tanto quanto como especialistas, mas como pessoas que estão na área da saúde de um modo geral. Quando eu estava preparando esse programa, eu procurei, por exemplo, no site do Ministério da Saúde, que é sempre uma fonte importante para a gente que é jornalista, né? E achei pouca coisa sobre o sono, assim. Me parece que fora do Brasil, o sono tem sido mais estudado e tem se dado mais importância aos problemas decorrentes do sono e a uma sociedade que durma bem, assim. Queria ouvi-los como pessoas que estão nesse setor. Falta a gente no Brasil dar mais atenção à questão do sono, falta a gente estudar mais e tratar mais dele como um problema de saúde que não é só individual, mas que é coletivo. E aí eu deixo vocês à vontade para se pronunciarem a respeito disso. O senhor acha que isso é uma área carente no Brasil ou incipiente demais ainda? No Brasil, a saúde é bem carente em quase todos os aspectos. Verdade. Né? Então, a gente está engateando. Eu acho que nós estamos engateando ainda. Mas a divulgação de uns 15 anos para cá tem sido bem mais intensa. Né? Nós estamos melhorando muito, mas ainda estamos muito, muito devagar. Em termos de programas de saúde para orientar, por exemplo, nós temos problemas graves aí em motoristas de caminhão, motoristas de ônibus que trafegam pelas estradas do Brasil, e a gente ouve falar, não, porque vão fazer exames todos esses motoristas e tal. A gente ouve falar isso há mais de 5 anos e até agora nada. Mas isso aí é uma coisa muito importante. As pessoas que trafegam, que dirigem a noite toda, obesos, que têm apneia e por aí. Isso é um perigo. Às vezes usam substâncias para ficar mais despertos, não é isso? Muito. Doutora Sandra, como é que a senhora vê essa questão de como o Brasil, como o país tem tratado do sono e das consequências para a saúde de um sono ruim, um sono não saudável? Sem dúvida, se fala muito mais de sono hoje do que há 10, 15 anos atrás. Até o próprio paciente está mais informado a respeito. Mas a gente tem muita dificuldade em relação ao governo. Realmente, eles têm muito pouca meta. É difícil a gente conseguir um exame do sono para um paciente no SUS. A gente consegue, mas demora meses. Conseguir um CPAP, que é o melhor tratamento para quem tem apneia grave, que é uma máscara que você põe no nariz para dormir pelo SUS. É dificílimo e é um aparelho caro para o paciente carente poder comprar, sem ter ônus para o salário dele.
Se você entrar no site do NIH, lá nos Estados Unidos, eles têm protocolos para tudo em relação ao sono, para motorista de caminhão, para motorista de trem, para piloto de avião. Eles vão sempre em clínicas do sono. Se der alguma coisa errada ou fora do padrão, eles são proibidos de refazer a carteira de motorista ou de piloto. No Brasil não tem nada disso. Eles ainda, o que eles distribuem, por exemplo, para droga, para tratar insônia, são aqueles benzodiazepínicos clássicos, que hoje a Academia Americana já não recomenda mais que a gente faça para a maioria dos pacientes com insônia crônica. Então, o paciente acaba tendo que comprar algumas medicações melhores, porque não tem pelo SUS, medicações para manter o alerta, para quem tem algumas doenças que dão muita sonolência, também a gente não tem pelo SUS. Então, assim, é difícil ainda, muito difícil. E vocês falaram muito sobre caminhoneiros, sobre estrada, num país em que ocorre tanto acidente de trânsito, morre tanta gente. Porque a gente sabe que eles tomam medicações que deveriam ser prescritas por médico para se manter acordado, assim, de uma maneira absurda, para ficar acordado 24, 48 horas, sem se preocupar com os riscos disso tudo. Doutor Anderson, como o senhor vê esse problema? O senhor se alinha a essa posição de que o Brasil ainda é muito incipiente em tratar do sono como uma questão de saúde pública mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, não existe uma política pública de saúde relacionada ao sono, né? O Brasil deixa o tratamento dos transtornos do sono à margem da saúde pública, né? Por todas essas dificuldades. A odontologia, da mesma forma, a gente montou um serviço de tratamento para a apneia numa faculdade que a gente trabalha aqui em Recife. E, para você ter uma ideia, a grande dificuldade que a gente tinha lá é que muitos pacientes não tinham dentes para a gente adaptar o aparelho. Nossa. Então, assim, o problema é mais embaixo ainda, né? A condição... Mais básico mesmo. Saúde básica, a gente falta o básico para a gente chegar básico. numa super especialidade, que é já uma subespecialidade do neurologista, do otorrino, do dentista. Imagina se você não tem o básico. Eu já mandei muito paciente para Anderson do serviço público, do HR, que a gente tem um ambulatório de sono, que a gente precisava colocar um aparelho intraoral, só que o paciente não tinha dente nenhum. Nossa. Aí a gente ia fazer como? Não faz, né? Teria que... Você vê que já o problema é muito mais básico ainda. Eu tenho mais um minutinho. Tem uma coisa que eu tenho bastante curiosidade em relação a essa difusão de aparelhos como smartphones, tablets, computadores, como esse que eu estou aqui na mão. Tudo isso, eu imagino que é muito estímulo, é muita luz e isso deve ter algum efeito para o nosso sono, assim. Há alguma recomendação de um uso mais saudável desse tipo de equipamento? A recomendação é não levar smartphone, tablet para a cama, na hora que você for dormir. A luz é um estimulante, não só a luz, como o fato do paciente estar prestando atenção no que está lendo ou vendo e acaba prejudicando o início do sono. Como algumas indústrias não são bobas nem nada, eles já vão lançar mais para frente, os próximos já virão com algumas luzes um pouco diferentes, que a gente não nota muito, mas já facilita o início do sono. Então, eles também estão andando junto com a gente, lá fora, obviamente, em relação a isso, porque os médicos do sono sabem que realmente tablet, smartphone atrapalham o sono por causa da luz. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Agradeço em nome do público que teve acesso a um monte de informação importante para melhorar a qualidade de vida. Agradeço também ao público que assistiu e que assiste regularmente à Opinião Pernambuco. Muito obrigado e até o próximo programa.